Obrigado pela presença de todo mundo, eh, e agradecer inicialmente a presença do Gustavo, do Ravi e da Fernanda, que aceitaram o convite para falar um pouco com a gente aqui sobre o PAC, que está no segundo ciclo de consulta pública. É, super tempestiva essa conversa, e eu acho que um tema super importante aqui para o Comitê de Regulação. Queria passar a palavra com a nossa presidente, Leonor Cordovil, para fazer uma abertura aqui do nosso evento. Obrigada, Henrico. Bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que eu abro esse encontro, como presidente do IBRAC. Na verdade, é meu primeiro evento, depois de assumir a presidência, e eu fico extremamente feliz que a gente tenha dado uma sorte danada, que os outros não escutem, mas que a gente tenha conseguido organizar um evento dessa grandeza e com palestrantes aí tão queridos e tão renomados. E quando eu falo que o evento tem uma grandeza especial, eu falo por 3 razões. A primeira delas é porque o tema é muito caro para todos nós, né, um tema muito caro, não só para as nossas empresas, mas também para os nossos clientes, para os nossos escritórios. Essa é a segunda rodada do parque, né, um programa que deu o que falar, e que constitui uma excelente oportunidade de promoção da concorrência, que afinal de contas é o grande objetivo do IBRAC. A segunda razão, de tamanha grandeza, né, é que os nossos nomes dos nossos palestrantes são grandes, né, as pessoas são grandes. Eu estou falando nada mais, nada menos de Gustavo, Fernanda e Ravi, que são respectivamente aí nosso subsecretário, nosso diretor e nosso coordenador geral, que muito nos honram por terem aí aceitado falar conosco, e contar um pouquinho mais sobre esse parque, né. E do nosso lado, vocês também contam com grandes, nomes na moderação, né, a gente está falando também de Henrico, nosso diretor aí de regulação do IBRAC, estamos falando de Patrícia Sampaio, José Lessa e Leonel, nossos queridos coordenadores aí do comitê de regulação. Estou muito feliz com esse evento, acho que vai ser bastante interessante, queria parabenizar o comitê pela organização e desejo uma ótima manhã de trabalho a todos nós. Muito obrigada. Muito bom, obrigado, Leonor. Sem mais delongas, queria passar a palavra para o Gustavo Henrique Ferreira, que é subsecretário de Acompanhamento Econômico e Regulação, que vai falar um pouco sobre a experiência com esse instituto, que foi tão interessante, como a Leonor colocou, deu o que falar na área de promoção da concorrência, de advocacia da concorrência, que está indo para o segundo ciclo, com conclusões muito interessantes no primeiro, trabalho muito importante em setores que foram selecionados. Então, sem mais delongas, Gustavo, agradecendo novamente aí pela disponibilidade em falar um pouco aqui com a gente. A palavra é de vocês três, na verdade, Gustavo, Ravi e Fernando. Certo, Henrique, obrigado. Primeiro, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande para a gente estar aqui também falando com vocês. É uma honra muito grande participar desse seu primeiro evento público, Leonor. E vou usar esse tempinho para te parabenizar o Henrico também, todo o corpo diretivo do IBRAC que assume esse mandato agora. Desejar bastante sorte para vocês e colocar aqui a secretaria inteira à disposição de vocês. A gente já tem essa parceria com o Embrac já há algum tempo e é sempre muito frutífera para o nosso lado, especialmente, assim, a gente gosta muito de falar com vocês, aprende muito com vocês também nesses eventos. E aí falando sobre o parque, Leonor e Henrico e demais, assim, a gente tá bem empolgado com esse segundo ciclo. O parque, ele desde as primeiras conversas que a gente teve, a gente sempre vem mencionando que é um projeto bastante estratégico no nível da Secretaria de Reformas Econômicas. Aqui eu vou falar um pouquinho da estrutura da secretaria, dos nossos papéis, eu acho que isso dá um contexto interessante, de como a gente enxerga o parque inserido nas nossas atribuições, aqui como Secretaria de Reformas Econômicas. Eu diria para vocês que o principal trabalho nosso aqui dentro do Ministério da Fazenda é um trabalho de formulação de políticas públicas. Acho que essa é uma particularidade, vocês conversam bastante com o CAD, certamente, e essa é uma particularidade do nosso trabalho em relação ao trabalho que o CAD faz. É que o principal papel nosso, por ser uma secretaria dentro de um ministério central no governo federal, a gente tem muita dedicação em elaboração de políticas públicas, formulação e aí políticas públicas econômicas, sociais, regulatórias,
de todas as formas. Então, dando exemplos daquilo que a gente vem trabalhando nos últimos meses, aqui a SEAI, a gente trabalhou em reforma do setor elétrico, eu tenho discutido essa semana junto com pessoas da equipe, marco legal de transporte público coletivo, de trabalhadores por aplicativos, de mineração, a gente está olhando aqui todos os setores participando dessa discussão grande e é uma discussão que nos consome bastante tempo, bastante energia, desse ponto de vista de formulação de políticas. E essa é uma discussão que, às vezes, a gente consegue fazer ela de maneira mais estruturada, mas muitas vezes a gente reage àquilo que está na pauta política, seja do presidente, dos ministros, seja na pauta política do Congresso Nacional. Então é um trabalho que a gente, ora é propositivo, ora é mais reativo, mas que a gente fica entrando numa agenda que a gente não forma, que a gente é um participante da agenda que é formada num nível acima do nosso. Uma segunda atribuição que a gente tem e que consome bastante recurso nosso também, e aí essa já vem lá da Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, é o papel de se manifestar em todos os atos de interesse dos agentes econômicos submetidos a consultas públicas pelas agências reguladoras, que é um trabalho bastante volumoso. A gente não fechou ainda a estatística do ano passado, mas certamente a gente vai aproximar e talvez passar dos 400 processos que a gente instrui aqui dentro e todas as normas de agência reguladora que são submetidas a consultas públicas. Isso é um volume muito grande de trabalho que consome bastante a nossa energia e é também um trabalho que a gente é reativo. E aqui a gente é puramente reativo. A agência colocou a norma em consulta pública, a gente tem que ir lá olhar e dar as nossas contribuições nos casos em que a gente enxerga algum aspecto concorrencial relevante. E aí eu entro na agenda de advocacia da concorrência, que é esse papel bastante fundamental que a SEAI tem desde lá da criação da secretaria na Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e por força de estar dentro da administração direta e estar sempre tendo alterações de estrutura, mudanças, ora uma secretaria aqui, ora uma subsecretaria, esse é um papel que a gente tem bastante cuidado em manter ele ativo aqui dentro da secretaria, dentro do Ministério da Fazenda. A gente não pode deixar que esse trabalho ele escape pelos dedos, justamente porque nos outros 2 grandes trabalhos que eu mencionei, a gente segue um fluxo que não somos nós que definimos. E aqui não, aqui a gente precisa criar essa agenda, a gente precisa fortalecer esse papel e mostrar isso para quem está acima da gente, mostrar isso para os decisores políticos, a relevância de manter esse trabalho de advocacia da concorrência dentro do Ministério da Fazenda. E foi por isso que, desde 2023, a gente já vinha trabalhando numa remodelagem do que era o FIARC. Em 2024, a gente reformulou a instrução normativa e começamos a efetivamente implementar esse trabalho no ano passado. E aí eu já falo, eu acho que esse é um aspecto positivo dessa iniciativa que a gente tem hoje do parque, que é justamente de aproveitar uma iniciativa que foi feita num contexto diferente, num mandato político diferente, num governo de visão econômica diferente, e a gente conseguiu trazer esse instrumento numa roupagem nova que a gente acha que foi necessário aprimoramento, mas de manter esse instrumento vivo e o trabalho que a gente faz, especialmente esse ano em que a gente passa por um novo processo eleitoral, que pode ter uma nova mudança de composição no ministério, é tentar deixar o trabalho bastante estruturado, com um histórico de entregas feito, para que, se eu estiver aqui, se tiver outra pessoa aqui, quem chegar vai receber esse trabalho com um mecanismo já bem estruturado, bem desenhado e com entregas factíveis, que vão ser certamente sujeitas a novos aprimoramentos, mas é importante deixar esse trabalho em continuidade. A gente não pode interromper ele e depois começar de novo e começar do zero. Então é esse o grande valor que a gente enxerga nessa iniciativa, de tentar institucionalizar uma iniciativa formal de promoção da concorrência aqui dentro do Ministério da Fazenda. Acho que assim, todos vocês conhecem o instrumento, não vou descrever muito, mas uma das mudanças que a gente procurou fazer foi tentar trazer esses ciclos de consultas públicas periódicos. A gente espera conseguir fazer pelo menos uma por ano, a nossa meta audaciosa é fazer 2 por ano, mas pelo menos uma por ano a gente sempre quer fazer, para sempre estar recebendo inputs novos da sociedade também e criar essa cultura. E aí em você, quem está do outro lado, de que, olha, haverão janelas específicas para que a gente possa submeter estudos
e trazer problemas concorrenciais de maneira bem estruturada para o governo, para a administração direta estudar. Eu acho que esse é um ponto bastante fundamental do processo também. E o segundo ponto principal, e aí eu encerro essa fala inicial, Henrico, para começar o diálogo com vocês, é que a segunda grande mudança que a gente buscou fazer no parque em relação ao que foi a experiência passada, é tentar trazer uma aproximação maior com as agências reguladoras, com os agentes que estão, com aquela norma sob escrutínio. E aí eu acho que a gente conseguiu com bastante sucesso fazer esse papel, de tentar mostrar para o regulador e a gente conseguiu fazer esse diálogo bem franco com eles, que a gente está participando do processo para ajudar. A gente não está aqui para apontar dedo, apontar culpados e sugerir, favorecimentos para alguma parte, não. A gente está aqui para tentar trazer uma visão diferente de alguém que tem mais expertise nessa ótica concorrencial, que é uma ótica que às vezes não está tão inserida dentro do dia a dia daquele órgão, daquele regulador, e mostrar que, olha, dá para fazer o que você quer de uma maneira diferente, de uma maneira que traga menos prejuízo, que dificulte menos a entrada de novas empresas no mercado, e a gente conseguiu ter uma experiência positiva nesse lado. Acho que são os grandes pontos dessa primeira fala. E aí devolvo a palavra para você, Henrique, e a gente fica aqui à disposição para responder as perguntas. Tá, muitíssimo obrigado aí pela apresentação. Acho que foi super importante. Inclusive, me chama muita atenção duas coisas, né? Acho que a gente teve uma conversa semelhante quando do lançamento do primeiro parque. Você veio, também teve a disponibilidade de vir no IBRAC, a gente conversou sobre isso. E eu lembro muito da tua fala que era a dúvida, né? Qual que é a principal diferença do parque para o FIAC? Eu lembro de vocês falando exatamente isso. A gente quer uma aproximação maior com as agências, a gente quer trabalhar junto, não é apontar quem está errado ou não, numa tentativa de evolução institucional. Eu acho isso muito importante dessa tua fala, que você ratifica isso, feito esse primeiro ciclo, esse primeiro trabalho, e mais do que isso, uma tentativa de transformar isso quase numa política de Estado, independentemente da conjuntura de governo que está lá, e tentar perpetuar esse instrumento, que eu acho que é super relevante, super importante. E a gente viu os primeiros trabalhos que saíram do parque e a gente confirma isso, que foram trabalhos muito bem feitos, muito bem conduzidos, muito bem fundamentados em setores muito estratégicos e relevantes. Para começar aqui a conversa, eu tenho uma primeira pergunta e reforçar para todos que estiverem na plateia online, fiquem à vontade para escrever perguntas aqui para o Q&A, a gente vai avaliar, vai ver e a gente faz aqui direto para o Gustavo, para o Ravi e para a Fernanda. Mas o primeiro ponto que eu queria trocar aqui com vocês e ouvir sobre os principais aprendizados nessa primeira rodada da consulta pública que vocês tiveram. Quer dizer, acho que teve todo um procedimento novo, um processo muito bem conduzido com vocês, e agora, nesse segundo ciclo, o que vocês tiveram como aprendizados que eventualmente vai ser levado para essa nova rodada? Ravi, pode ir lá, pode responder essa aí. Bom dia, Henrico. Bom dia, Leonor, Patrícia e demais membros da diretoria do IBRAC, o público que nos assiste. Eh, o que a gente verificou, então, de aprendizado, né? Primeiro, nos surpreendeu a quantidade de manifestações que recebemos, né? Foi um volume expressivo de manifestações. Eh, outro ponto também que nos surpreendeu foi que várias dessas manifestações vieram bem qualificadas, seguindo aqueles critérios que nós colocamos lá na Instrução Normativa 12 de 2024. E, a partir dessas escolhas que fizemos, dos pontos, a gente verificou durante a análise que a gente precisa, ter um maior aprofundamento dos temas, né. Vocês imaginam, né, que chegaram temas variados, né, vários setores regulados, inclusive setores que não têm regulação específica, foram apresentados, e a gente verificou, durante a análise, realmente essa necessidade de aprofundamento, ou seja, um tempo para a gente, entender a regulação, entender como é que funciona esse mercado, que é um pouco do que é o trabalho de quem atua em defesa da concorrência, né, que você, eh pega todos os setores e chega um caso, você tem que aprender rápido sobre aquele caso e não só rápido, né, você tem que aprofundar, entender para saber se existe ou não um problema, concorrencial.
O Gustavo já adiantou, né, uma parte aí que é a conciliação com as outras competências da SRE. Então, temos uma equipe reduzida, enxuta, apesar de muito qualificada, mas enxuta. E ao longo da análise dos temas do parque, a gente lidou com temas urgentes que chegavam aqui na secretaria, como manifestação em PL, em trâmite no Congresso, manifestação em processo de sessão em veto pelo presidente da República, enfim, além das outras políticas públicas da secretaria. Então, foi um desafio você conciliar essas agendas e, e decorrente disso, verificamos, desses 2 pontos, né, necessidade de aprofundamento e conciliação com as demais competências da secretaria, a gente verificou que é preciso um maior tempo de análise, né, que aquela previsão de ciclos, semestrais de 6 meses realmente, ficou um pouco apertado para o nosso lado, a gente fazer a análise em 6 meses. Então isso foram algum dos principais aprendizados, a partir dessa primeira chamada pública. Muito bem, que bom. Bom, bom dia, sou Lessa aqui, também um dos coordenadores na questão. Deixa eu aproveitar então, assim, agora que está vivendo essa segunda rodada, vocês veem o que mudou em termos metodológicos, em termos de analíticos, quer dizer, como vocês abordaram os temas, qual que é a diferença metodológica na abordagem dos temas? Isso é particularmente interessante aqui para o comitê, a gente sempre passa por essas reflexões. Bom, como nosso exercício, né, como deveria ter sido uma determinada análise de impacto, ou qual deveriam ter sido os passos a seguir antes de trazer uma regulamentação em vigor. E aí seria rico a gente ver o que evoluiu, se tiver muito espaço a mostrar, o que evoluiu da primeira para essa abordagem. Vou E aí, não sei se vou vocês preferirem que a gente direcione as perguntas, mas fiquem à vontade para abordar. A gente, isso aqui é um totalmente informal, não temos. Do nosso lado também, Lécio, a gente está processando a pergunta aqui. Daqui, né? Essa, Vitor. Eu vou responder essa aqui. Responde depois eu complemento. Exatamente. Então, primeiro, respondendo já bem rapidamente, nós não prevemos alguma mudança na análise de metodologia, dos critérios, enfim. Até dando um passo anterior, né? A nossa forma de análise é muito baseada nos critérios de seleção dos temas. E a partir dos critérios de seleção, temos critérios que estão lá no artigo 8º da IN 12/2024, né? Que são relevância e interesse público, potencial impacto concorrencial relevante, se existe a análise de impacto concorrencial feita pela agência reguladora, análise de impacto regulatório também é um critério importante. E aí, só fazendo um parênteses, né, a gente verificou assim, que muitas das regulações que foram apresentadas no primeiro ciclo careciam da IR, né, da análise de impacto regulatório. Isso é um tema caro, tanto para a nossa secretaria, como para outros órgãos do governo federal, a Secretaria de Competitividade, por exemplo, lá do MDIC, que é um desafio ainda que nós vemos grande, que é a aplicação da IR dentro das agências reguladoras. E a IR ir além, né, ter uma análise de impacto concorrencial dentro da IR, esse é um outro desafio, né, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, e aí, a partir desses critérios de seleção, nós vamos para a metodologia. Basicamente, a metodologia está disposta na IN 111, de 2020, que trata de onerosidade regulatória. Ao lado dessa IN, a gente tem utilizado bastante o guia de análise concorrencial do OCDE. Então, a gente tem utilizado o guia da OCDE juntamente com a questão da onerosidade regulatória trazida pela IN 111. Gustavo. Lécio, eu vou pegar a sua pergunta para dar um exemplo concreto talvez não, de certamente um ajuste que a gente precisa fazer no processo tanto de seleção quanto de análise. Se um dos casos que a gente selecionou para analisar e que a gente não concluiu o relatório ainda foi sobre a regulação do segmento de distribuição de gases do efeito de petróleo, de GLP. E esse está sendo um trabalho desafiador,
porque a proposta que surgiu para a gente na chamada pública, ela se referia à norma que regulamenta todo o segmento de distribuição de GLP. Então, é uma norma bastante abrangente e que tem vários pontos de análise ali dentro. E, dentro desse processo, no decorrer dele, a Agência Nacional do Petróleo abriu uma consulta prévia para rever a regulação do setor inteiro, abrangendo os outros elos do setor. E dentro desse processo, a gente olhou e falou: "Olha, a gente precisa estudar também isso que a ANP está trazendo nessa consulta prévia, que depois virou uma análise de impacto regulatório, no decorrer do processo". E a gente iniciou o trabalho e o escopo do trabalho ele foi se alargando muito ao longo do tempo. E a gente achou várias coisas interessantes para estudar e que o tempo não nos permite aprofundar em todos eles. E aí entra um desafio, agora como que eu vou voltar e fechar esse escopo de novo? Então, um ponto que a gente vai ter mais atenção agora nesse segundo ciclo de chamada é focalizar melhor, é tentar achar temas mais específicos, justamente para a gente não frustrar a expectativa de quem sugere o tema e de que vai ter uma resposta em 6 meses. A gente precisa também ter um pouquinho mais de atenção com o prazo que a gente nos propõe a fazer, e aí selecionar temas com contornos mais bem definidos é importante. A gente fez isso nos outros temas, mas esse especificamente a gente acabou alargando demais e agora para fechar ele está sendo difícil guardar de novo dentro de uma caixinha. Ok, Obrigado, Gustavo, Fabi, acho que foi muito interessante. pode ir. Então, pessoal, primeiramente, bom dia aos palestrantes, Gustavo, Fernando e Ravi, aos demais colegas, moderadores e participantes que nos acompanham aqui no escritório virtualmente. Eu sou o Leonel Barros, sou o coordenador aqui do Comitê de Regulação do IBRAC. Passando para a próxima pergunta, o parque ele foi estruturado para identificar normas que poderiam limitar a concorrência, reduzir incentivos à competição, enfim, restringir a entrada de novos players no setor regulado. Quais desses pontos de atenção que apareceram com mais frequência nas contribuições enviadas no primeiro ciclo? Aí, enfim, tem um direcionamento específico, pode ser para qualquer um de vocês. Sim, só tô aqui na frente dele, vamos passar para a Fernanda, para ela também participar. Bom, primeiro gostaria de cumprimentar, é sempre uma alegria falar com todos vocês aqui do IBRAC, cumprimentar a Leonor, cumprimentar pela presidência, cumprimentar toda a nova diretoria do IBRAC, contem conosco, como o Gustavo já bem falou. E agradeço então, Leonel, a sua pergunta, e realmente, como o Rabi tinha comentado, foram 80 contribuições e para tentar responder aqui sua pergunta, a gente viu que a maioria das normas, né, que foram trazidas, essa maioria ela se referia mais a aumento de barreiras à entrada de novos agentes econômicos, algum tipo de regra que favorecia, por exemplo, as empresas incumbentes já naquele mercado, algumas outras que restringiam um pouco uma maior competição entre as empresas. Esses eram, digamos assim, os 2 principais efeitos nas normas que a gente recebeu aqui no primeiro ciclo. E talvez para dar um pouco mais de concretude e discutir um pouquinho desses primeiros resultados, a gente fica feliz, que vocês tiveram a oportunidade de analisar em profundidade os temas. Por exemplo, no caso que a gente até chegou a discutir, em outros eventos, né, que a gente participou aqui em referência ao parque, foi a questão do parque, por exemplo, dos medicamentos clones. Ele até é um exemplo concreto do que o Gustavo falou, de como um escopo mais bem delimitado, ele permite uma análise mais aprofundada do tema. Então, é uma norma, digamos assim, pontual, mas com um reflexo concorrencial, bem mais visível, né. Então, foi muito importante o diálogo com a agência para a gente entender e também depois propor algumas oportunidades de melhoria, né. Então, basicamente, a norma, ela restringia o que se chamava na medida, né, de procedimento simplificado para registro de medicamento crônico, que antes poderia ser solicitado por qualquer empresa, ela passou a poder ser solicitada apenas por empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
Então, isso apresentava uma possível restrição à participação de outros agentes no mercado. O medicamento clone, ele é um produto idêntico nas suas características técnicas, sanitárias, e ela se valia de uma simplificação na análise desse processo, porque eles pegavam todos os documentos do medicamento original, e isso, por exemplo, trazia uma agilidade na análise de que enquanto o processo tradicional demorava de 2 a 3 anos, o procedimento simplificado, gerava em torno de 2 a 6 meses. Então, uma regra que dificultava o acesso a um procedimento simplificado como esse poderia ter um impacto, significativo no mercado. E é claro que existem N razões sanitárias para isso, né, o nosso objetivo aqui na SRE não defender apenas o valor concorrência, mas conciliar com esses outros valores. O nosso objetivo foi apresentar para a Anvisa, no caso, algumas outras visões de como conciliar isso com a preocupação sanitária que obviamente eles tinham que considerar. Então, basicamente, a gente viu nesse caso essa norma que tinha esse viés ou esse efeito potencial de aumentar os custos para a atuação de outras empresas no mercado. Também no outro parque, né, do setor de saúde, que se referia à regulação dos preços de medicamento, ele tem um efeito um pouco diferente do caso de clones, mas a gente tem a resolução do ano da CEMED de 2004, que é estruturante para o setor. Ele desempenha um papel relevante no acesso da população a medicamentos e, na perspectiva concorrencial, o que nos chamou a atenção foi a questão de que havia a definição de preços tetos distintos para medicamentos idênticos. Então, isso acabava e a empresa podia alterar unilateralmente esse valor. Então, a gente observou que alguns medicamentos com preços, medicamentos idênticos possuíam tetos muito diferentes. E isso fazia com que a empresa que tivesse um preço mais elevado, ela tivesse uma maior margem de competição. Então, isso acabava gerando uma certa vantagem competitiva, especialmente na relação que esses laboratórios tinham, com o mercado hospitalar, que muitas vezes age, trabalha, a partir de reembolso. Então, eles comprarem de um agente com preço maior poderia ser mais favorável a um de um preço com uma margem menor. Isso poderia causar algum tipo de distorção na competição nesse mercado. Então, o estudo também foi para apontar, de uma forma estruturada e baseada nos dados, foi um trabalho muito intenso aqui da equipe da Priscila, da Tainá, da Cristiane Albuquerque, que todos conhecem aqui, para comprovar com dados como essa possível distorção poderia estar acontecendo e como uma revisão na norma poderia ter um efeito positivo para a concorrência. Então, esses são alguns dos 2 títulos mais representativos. Não sei se Rabi quer acrescentar algum, Gustavo. Ele, enfim, que mostra os principais tipos de efeitos das normas, que foram apresentadas e que foram selecionadas. E aqui até é importante também indicar para um cenário, né, que estamos aqui nesse ciclo aberto, e quando isso já é apontado de uma forma mais clara, qual a questão concorrencial por trás da norma, é que é isso, que a grande vantagem de ser o agente econômico, de ser uma entidade de pesquisa, uma entidade do setor, de ser um instituto de pesquisa que demonstre claramente dentro daquela norma qual claramente é o efeito, anticompetitivo concorrencial e específico que aquela norma traz. E às vezes aqui a gente, atrás dos nossos computadores, a gente não consegue ou demora um tempo maior para visualizar esse efeito. Então, quanto mais as contribuições já puderam apontar
de uma forma clara, objetiva e contextualizada, na realidade do mercado também nos ajuda no aprofundamento do tema. Eu acho que só para complementar rapidamente a Fernanda aqui e falar um pouquinho do terceiro caso, né, que a gente já soltou, que é referente à resolução ANTAC 109/2003, 2023, que trata da inspeção não invasiva em terminais portuários. E esse caso é bem interessante, que ele trata um pouco dessa questão de elevação das barreiras de entradas, mas é um caso que, como o Gustavo falou antes, eh, perpassa por um conhecimento específico da regulação e ele também tem reflexo na questão de onerosidade regulatória, não especificamente para o agente regulado, mas para o que que é objeto dessa regulação dessa taxa, mas os outros regulados do serviço portuário, que têm seus serviços, os custos dos seus serviços elevados por conta dessa taxa, e também porque tivemos que analisar uma regulação específica, né, uma lei específica do setor portuário que trata da modicidade de preços. Então, basicamente, o que que a gente verificou? Que é um novo serviço que foi introduzido, por uma questão tecnológica e por o Brasil se alinhar às melhores práticas nacionais, que é o escaneamento de containers, ou seja, você não precisa abrir o container, para fazer a fiscalização dos produtos que estão sendo importados, exportados por meio de portos. E isso agiliza bastante, isso reflete em eficiência do terminal portuário, nesse escaneamento de containers. Então a regulação, o principal ponto da regulação é que ela, deixou a cobrança, que seria tipicamente uma taxa aduaneira, mas tendo em vista a competência da ANTAQ, de regular os serviços portuários, eh, essa regulação deixou, para os terminais portuários, decidirem qual seria o valor dessa taxa. E ao longo do tempo foi verificado que houve uma elevação constante, dessa taxa, e foi apresentado, aqui para gente, e na nossa análise a gente verificou que, eh a forma que a regulação estava sendo feita de preços livres, estava causando uma elevação de custos para as demais empresas que necessitam dos serviços portuários e indiretamente elevando inclusive o custo do Brasil, né, elevando tanto o custo de exportação dos produtos brasileiros, como o custo de importação, uma vez que a taxa estava sendo cobrada bem acima, dos custos necessários de recomposição, para essa taxa, né. A gente então teve também uma análise pela coordenação específica aqui de transporte, o coordenador Mauro, o Fred, que trabalhou no caso, muitos dados analisados, dados econômicos, para ver a dimensão dessa taxa, qual que é o custo efetivo do serviço de inspeção. E no final a gente concluiu, recomendou verificou-se que, essa falta de regulação poderia causar distorções concorrenciais, dentro das empresas que prestam serviço nos terminais portuários, e além da claro, dessa, elevação de custos, que vai contra a lei 12.815 de 2013, que trata de modicidade de tarifas e preços praticados no setor portuário. Então a gente sugeriu à ANTAQ que ela desse continuidade a um processo administrativo que ela já possui, eh, de apuração de denúncias de abusividade apresentadas por usuários. Esse processo também trata da fiscalização da prática de infração à ordem econômica, à competição, e ao lado disso a gente sugeriu uma análise de impacto regulatório, né, essa foi uma resolução que a gente verificou que não foi feita a IR. Então a gente sugeriu que seja feita a IR, né, para ver realmente o impacto dessa norma, no mercado, e sugerimos a possibilidade de avaliar uma regulação de price cap, né, de preços máximos para essa taxa. Muito bem. Interessantíssimo. Todo esse tema das taxas de impostos passou várias vezes aqui em rodadas de discussão do comitê aqui, que é super interessante. E ele, aliás, aí coloco aqui numa pergunta, se relaciona indiretamente com o tema que a gente até decidiu aqui
30 minutos antes de começar com vocês, que a gente também quer fazer um estudo até mais horizontal, comparando indústrias, que é o direito de acesso, né, que também é um mecanismo regulatório presente em diversas indústrias. E aí, aqui minha sugestão de discussão se tem alguma área, se vocês viram sobre direito de acesso, algum exemplo que merece destacar e se sugerir alguma inspiração para a gente começar. A gente também vai ter essa dificuldade aqui no comitê de fazer estudos com um recorte correto, né? Senão a gente abre demais e tal como vocês sofreram, a gente também a gente é sempre ameaçado pelo desafio de não conseguir entregar alguma coisa concreta. Mas em direito de acesso, vocês teriam alguma sugestão, algum caso bacana para a gente se inspirar aqui nos nossos trabalhos? Nessa eu já vi discussão de direito de acesso e que, aparentemente até hoje não foi resolvida. Eu consigo me lembrar de 2 setores de cabeça. O setor de gás natural tem essa discussão bastante presente, e aí, especialmente no que a regulação chama de gasodutos de escoamento, que são gasodutos que trazem o gás da plataforma para a costa, não os de transporte. Acho que a regulação para o setor de transporte de gás natural, ela já é bem madura. O setor de ferrovias também tem essa discussão bastante presente, em direito de acesso, direito de passagem. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de mais algum. Já tentaram fazer essa discussão no setor de óleo e gás como um todo, pegando refinarias, enfim, acho que é uma discussão bastante complexa, porque, direito de acesso presume que o acessante, ele não vai causar prejuízo aos outros, né. E aí quando você está pensando no setor de gás natural, por exemplo, você tem especificações diferentes e que um produto contamina o outro, como que você resolve isso? É um caso bastante interessante, não sei se tem solução ainda, mas, são os 2 que eu me lembro, gás natural e ferrovias, com certeza são casos clássicos de direito de acesso. Legal, obrigado, Gustavo. Acho que certamente vai estar na pauta aqui no comitê para a gente usar esses Então, casos que são muito interessantes. Eu queria trazer aqui uma pergunta da plateia, a Priscila Brolio. Pri, obrigado pela pergunta, do BGA Advogados. Ela questiona aqui, bom dia a todos, parabéns pela iniciativa e pela exposição. Ela quer saber se e como tem ocorrido a participação dos agentes de mercado e da sociedade civil na análise das contribuições, uma vez que o determinado pleito, um determinado pedido é selecionado. Se vocês têm consultado aí os agentes de mercado da sociedade civil. Muito conversa daqui. Primeiro agradecer, tudo bem, Priscila? Bom falar com você aqui virtualmente. A gente sim, a gente uma vez selecionado o tema, a gente procura, ouvir os múltiplos lados da questão. Então, tanto a parte que apresentou a contribuição, a agência o regulador, né, referente ao tema em questão, outros agentes do mercado que digamos, têm posicionamentos a favor e contrários também à regulação, para a gente ter essa visão bem ampla, para não acabar, de alguma forma, tomando um partido sem conhecer a questão como um todo, e por isso que foi necessário a gente aprofundar bastante nos temas. Como foi feito no primeiro, a gente divulgou amplamente os temas selecionados e também convidamos, entidades, de pesquisa que já pesquisavam, grupos de pesquisa de universidade que às vezes já discutia o tema, para que eles também contribuíssem. Então a gente fez essa chamada para que pessoas que tivessem conhecimento daquele tema, nos procurassem, agendassem reuniões, apresentassem manifestação escrita para, ajudar na contribuição àquele tema. Esse foi até um ponto que eu lembro que a Leonor, colocou numa conversa que a gente teve, em outro fórum, de que isso muitas vezes, embora seja um procedimento informal, no sentido de que isso daqui não segue o processo administrativo do CAD, não tem um procedimento estruturado de contraditório, a gente sabe
né, Leonor, já tá gera um certo contraditório, eu lembro muito bem do você falou, Leonor, gera um certo contraditório e a gente fica muito em um misto entre um formalismo para não gerar essa expectativa de ser um processo, sobre contraditório, porque não é o nosso objetivo, porque senão ele certamente não acabaria em 6 meses, que é a nossa meta inicial. É um isso, que a gen mas que a gente sabe que tem isso que, gera na prática e por isso o nosso objetivo de deixar o mais amplo, o mais aberto possível para quem queira contribuir nesse tema, nos procure também. Então a gente tem todo o conhecimento, todas as áreas centrais aqui da SRE já tem uma longa experiência em lidar com esses temas, com essas regulações, com esses setores regulados, então a gente já tem um mapeamento inicial de agentes relevantes nesse mercado, mas o PAC ele não está adstrito a ouvir somente os inicialmente apontados, e sim que a gente quer ouvir o máximo possível de visões diferentes para a gente ter essa visão ampla do tema. Então, uma vez identificado o tema, a gente convida e espera a contribuição de BRAC, contribuição de outros institutos relevantes de pesquisa para nos trazer, então, esses elementos que são tão importantes para a gente. Respondendo de maneira bem objetiva, Priscila, depois que a gente seleciona os temas, a gente divulgou no ciclo passado, nas redes sociais do Ministério, na página do Ministério, um período em que a gente estaria aberto a receber reuniões com quem pedisse para dialogar sobre os temas. Então, a gente vai fazer isso de novo, assim que a gente fechar a chamada, selecionar os temas, a gente vai divulgar em todas as redes do Ministério, os temas selecionados e o período em que a gente vai receber as contribuições, e aí seja por escrito, seja pedido de reunião, o formato que o agente solicitar, a gente recebe, justamente para fazer esse período de escuta de outros lados. Se permite, Gustavo, só complementando, já que a Priscila fez essa pergunta, importante pergunta, né, sobre a participação da sociedade, além dessa chamada para reuniões, etc., a gente tem um poder de instrução, né, dos autos. E a gente utilizou no primeiro ciclo, em alguns momentos, né, envio de ofícios para o setor, né, para entender, obter informações, dados, etc. E aí, nesse ponto, a gente verificou que nós temos essa competência, né, do poder de requisição lá no artigo 19 da lei, e também podemos ter o poder coercitivo de, se não for apresentada informação, impor multa. E a gente verificou que a nossa portaria de multas, né, a que regulamenta esse nosso poder instrutório, estava defasada desde 2005. Então, finalzinho do ano passado, a gente publicou a nova portaria de multas da secretaria, né, deixar bem claro, né, que a multa, né, derivada desse poder de requisição de informações. Então a gente atualizou a portaria já com vistas para esse ciclo agora e para as demais competências da secretaria também. Toda vez que a gente enviar um ofício requisitando informações, deixar bem claro que esse é um poder, né, derivado da lei e que a falta de resposta, omissão, enfim, enganosidade, poderá ser sancionado com multa, da mesma forma que o CAD faz na instrução dos processos deles lá. E vou fazer uma pergunta sobre isso, quer dizer, vocês vêm enfrentando resistência de colaboração e fez, se necessário, dar atenção a essa multa, ou foi uma atualização decorrente de que, obviamente, o sistema de coerção precisa ser atualizado, né? Ou é decorrente de uma situação prática, dos agentes se recusando a ajudar? Que eu me lembre, não teve recusa, teve, assim, atraso, demora, às vezes, não cumprimento dos prazos, mas recusa que eu me recorde não. E também derivado da necessidade de atualização, porque a outra portaria era sob a vigência da lei anterior, né, da 8884, né, então tinha que atualizar para 12529. Isso sim. Não, acho que é super importante ter ciência de tudo isso. Acho que, de fato, a secretaria deu ampla divulgação para os temas escolhidos e manteve as portas abertas para eventuais pedidos de reunião, tudo, mas acho que foi super esclarecedor aqui os pontos, inclusive de instrução, para entender melhor os temas.
Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas em uma aqui. Eu acho que uma vocês já tocaram no tema, eu queria mais confirmar um entendimento, porque uma que sempre, aparece, se haveria alguma boa prática ou algum plano de padronização da análise. Até pensando que a ideia, pelo menos, a intenção é manter o parque, perene, um instrumento de Estado, talvez uma padronização da análise, uma forma de guia, e acho que Gavi, Gustavo, Fernando, vocês já tocaram muito nisso, falaram, tem instrução normativa, tem o próprio guia da OCDE que a gente usa, mas talvez alguma coisa mais formalizado ou boas práticas de como se analisar o parque, que eventualmente, daqui a tempo, a gente não sabe quem vai estar aí, a ideia é que o parque se perpetue no tempo. Se isso tem, se a secretaria tem planos disso, eu acho que talvez uma boa prática que vocês já pontuaram aqui, que a gente pode extrair, é que as contribuições sejam o mais focada possível. Não adianta querer rediscutir o setor como um todo, porque é aquela coisa, quem discute tudo não discute nada no final. Então, talvez, quanto mais foco tiver numa contribuição, não só a maior a probabilidade, talvez, de ser escolhido, mas talvez maior a probabilidade de sucesso de uma intervenção do parque, porque não é que vocês são agência reguladora, que é a medida de contribuição para resolver um problema pontual. Eu não sei se você se faz sentido isso, que eu pontuei aqui, se existe algum plano nesse sentido de manual, eventualmente, uma portaria da secretaria, como se fosse um guia de análise do guia H do CAD, o guia P do parque, eventualmente, não sei. O Henrique, faz todo sentido, sim. Só comentando um pouquinho sobre os pleitos que a gente recebeu no parque, uma coisa curiosa, a gente já deve ter comentado em algum outro evento, mas que a gente recebeu contribuições também de gente reclamando da concorrência. Essa norma aqui está pedindo que meu concorrente seja muito duro comigo. Então, eu acho que teve gente também que não entendeu qual que era o problema que a gente estava buscando. Mas em relação à padronização de análises, esse é um projeto que eu quero deixar entregue aqui nessa gestão. Tenho conversado bastante com o Ravi, com o Fernando, com o restante da equipe sobre isso, justamente para a gente atualizar essa instrução normativa que o Ravi mencionou, a 111. A gente quer soltar uma nova instrução normativa da SRE este ano, e para padronizar todas as análises concorrenciais que a gente faz, sejam elas dentro do parque, sejam elas na atividade rotineira de olhar consultas de agências reguladoras, deixar isso de um como se fosse um manual, como você bem colocou. Isso nos ajuda, porque aqui a gente tem uma rotatividade grande na equipe também, então isso facilita a nossa gestão, o nosso dia a dia, de treinar novos servidores, o pessoal já chegar mais pronto para conseguir entregar boas análises. Mas eu acho que isso também tem um papel de transparência importante, que é tornar isso um ato público, para que quem está aí do outro lado entenda como que a gente olha as coisas, qual que é o framework que a gente utiliza para analisar um estudo do parque, uma norma de agência reguladora, ou mesmo uma política que a gente participa como formulação. Acho que isso tem um papel de transparência importante também para a sociedade. Olha, a SRE olha, a SEAI olha os assuntos sobre essa ótica. Então a gente está trabalhando, espera que antes da mudança de governo, enfim, do que vier ali de outubro para frente, a gente já tenha isso publicado no Diário Oficial. Faz todo sentido, até considerando a experiência do CAD com os guias, se diz aí de um dia de conduta não lateral que a gente está esperando, faz todo sentido, Gustavo, e aí atropelando até a nossa presidente colocar o IBRAC à disposição se vocês quiserem discutir, se a gente puder contribuir de alguma forma com o guia, a gente tem aqui braço para eventualmente fazer contribuições para vocês, com experiência internacional, qualquer coisa que valha, a gente está à disposição, conta com o IBRAC, com certeza. Ah, que ótimo. A segunda pergunta que eu ia emendar, eu acho que vocês também pincelaram, mas talvez mais acho que o Ravi colocou muito na questão do setor portuário, acho que a Fernanda também colocou com a questão do medicamento clone, mas talvez entrando um pouco mais a fundo nos estudos que já foram concluídos dos setores que vocês selecionaram e já concluíram as análises. Como tem sido a interação com o governo sobre esses temas específicos e qual a meta que vocês estão enxergando de alteração ou contribuição para esses casos específicos que vocês selecionaram? Se tem alguma já que vocês estão antevendo ou que
tem a possibilidade concreta de alteração na regulamentação, algum benefício concorrencial nesses setores. Os impactos para as políticas regulatórias, políticas públicas, para esses 3 casos que já foram, concluídos. Não, é, bom, sim, a gente tem esse primeiro, queria trazer uma observação aqui do como foi o processo. O público externo ganhou um relatório, né, mas o processo de negociação, de estudo, já foi muito interessante. Não foi um ofício com a agência reguladora, sabe. Então, pontes e laços já foram criados no sentido de abrir esse canal de comunicação e trazer esse elemento da concorrência. Então isso está para além do relatório. Então, assim, por exemplo, a gente já tinha um relacionamento grande com a CEMED, mas isso foi se intensi foi, mais intensivo para essa questão específica, por exemplo, concorrencial. Tanto que esse estudo que eu comentei sobre a regulação de preços de medicamentos, isso já acabou contribuindo para o tema que foi colocado em consulta pública, né. Então essa discussão, ela já teve, digamos, até esse resultado um pouco mais concreto, que essa discussão que a gente levou em relação a essa questão da equalização dos preços, de medicamentos, isso foi considerado para a proposta que foi feita de resolução de preços da CEMED, por exemplo. Então, eh, no caso da Anvisa, a gente teve a oportunidade de conversar internamente, de apontar e tirar dúvidas antes de sugerir: "Olha, a gente está entendendo correto, é esse o efeito, é esse, tem dados sobre isso, tem", e dados que muitas vezes eles também não tinham, por vezes, considerado na análise, né, a gente via muito isso. E é esse o objetivo da SEAI aqui, da SRE, é trazer essa luz, essa questão concorrencial à luz, né, quando eles estiverem pensando na realidade específica do setor regulado. Então, a gente põe, no caso do Parque da CEMED, a gente propôs a revisão, normativa com foco nessa maior, equalização dos preços tetos de medicamentos equivalentes, a gente sugeriu essa desvinculação automática do preço dos genéricos, dessas decisões unilaterais do detentor do medicamento de referência, porque isso acabava gerando, uma barreira à entrada de novos genéricos no mercado, e também essa adoção de mecanismos de revisão periódicas de preços, alinhados a essa experiência internacional. A gente pôde trazer no relatório de impacto um pouco mais detalhada essa experiência internacional. Então, tudo isso a gente viu que foi considerado no processo de decisão interna da CEMED, eh, também para todas essas novas discussões sobre de regulações de preços de medicamentos que avançaram aí, nos últimos meses. Então, a gente já vê esse resultado concreto. E dos outros temas, a gente apresentou para as agências as nossas conclusões, a gente criou essa relação, esse relacionamento para que a discussão ela continue, e é isso que a gente espera também fazer com os outros temas que estão aí em vias de ter uma conclusão, e é o que a gente espera para o segundo ciclo também. Isso interessante que você comentou, Fernanda, porque além do objetivo concreto, eventualmente, de ter uma mudança efetiva em alguma regulamentação ou algum comportamento específico da agência, acho que você pontuou uma coisa muito importante, que é dar a conscientização e a cultura da concorrência para determinadas. Acho sabe que tem agência que isso está no DNA delas, faz parte, na própria regulamentação para competitiva tem aspectos, mas tem muitas que não, que às vezes nem sabe do tema ou não acham tão relevantes. Então acho que esse ponto que você falou, acho que é muito importante ter isso como um objetivo também do parque, que é aumentar, primeiro, a aproximação do Ministério da Fazenda com essas agências, para trocar essa experiência, mas também criar a conscientização no regulador de que isso é algo a ser levado em consideração. Não é só a questão da regulamentação técnica, econômica do negócio, mas tem a questão da competição também,
que é super relevante. Então, acho que é um objetivo que eventualmente pode parecer não, em segundo plano, mas eu acho que é super relevante, tá? Acho muito, muito bom. É, com Gustavo, Ravi e Fernanda, pensando nos próximos ciclos, o Ministério da Fazenda, da CRE, já estão mapeando alguns setores ou algum setor específico. Teria alguma prioridade para esses estudos do parque ou, enfim, vocês estão aguardando contribuições específicas nos próximos ciclos? A gente queria entender com vocês se tem algum segmento aí da economia que vocês estão mais de olho. Não, Leonel, de novo, a gente vai deixar o ciclo bastante aberto, até por conta da particularidade desse ano. Por ser ano eleitoral, final de mandato, a gente acha que não faria muito sentido focalizar em algo agora para iniciar e, eventualmente, ter resultado no próximo mandato. Então, a gente deixou esse ciclo aberto de novo. Eu acho que, tendo uma gestão nova, que tenha novas prioridades, a gente pode fazer um ciclo mais fechado. Mas hoje a gente está ansioso por ouvir qualquer coisa que vocês tenham a apontar para a gente. A gente está ansioso para receber contribuições. Ótimo. Alguém mais da plateia tem alguma pergunta? Acho que a gente está se aproximando aqui do, do horário, do finalmente, e queria ver se tem mais alguém que queira fazer alguma. Aproveitar por esses três aqui, super de braço aberto, peito aberto aqui, conversando com a gente, se alguém tem mais algum questionamento. Enquanto, Enquanto eventualmente, as pessoas... Ah, perdão, Não, vai por favor. Não, eu Por te favor. interrompi, fica à vontade. Não, eu ia fazer um comentário enquanto o pessoal pensava se tinha alguma pergunta. Como você já tem. Então, pois Se deixar, o Lessa fica aqui até amanhã fazendo pergunta. mas uma coisa que também pode que assim, chama a nossa pode ser interessante aqui para os nossos trabalhos vocês comentaram que em muitos casos a interação com as agências tem sido mais rica e mais próxima, e exatamente está vendo essa postura não de um tutor da regulação, mas um colaborador do processo regulatório. E aí a minha pergunta é se tem algum caso concreto interessante de ser relatado nessa construção do relacionamento com as agências. Assim, eu pessoalmente achei o caso de medicamentos clônicos com a Anvisa fantástico, nessa aproximação, porque quando a gente discute concorrência aqui internamente, eu sempre venho pregando essa visão que a gente precisa entender que concorrência não é um fim em si mesmo, e ela não é o fim máximo da política pública. Ela é mais uma finalidade que tem que ser observada e que tem que dialogar com as outras finalidades que o Estado, lato sensu, persegue. E quando a gente fala de vigilância sanitária, a gente está dialogando com um outro princípio que é fundamental, que é o direito à saúde. Então, encontrar caminhos convergentes entre direito à saúde e concorrência é um trabalho que precisa ser bastante cuidadoso. A gente não pode ser irresponsável aqui no nosso trabalho e fazer uma recomendação para a Anvisa que a gente sabe que pode ser usada por outros agentes de maneira também irresponsável, gerar uma judicialização e correr o risco de causar um prejuízo ao direito à saúde do cidadão. Então a gente está dialogando numa matéria bastante sensível. E quando a gente foi conversar com a Anvisa, a gente chegou muito com essa visão para eles. A gente entende o nosso lugar. A gente entende que a gente não é a finalidade máxima da sua regulação, mas que a gente pode contribuir com a sua regulação para, sem prejudicar o acesso à saúde, a gente conseguir um mercado mais efetivo que vai contribuir para o acesso à saúde, por meio da redução de preços, por meio da melhoria do acesso ao medicamento como um todo. E uma conversa que iniciou de maneira um pouco melindrosa, eu diria nesse sentido, acabou de uma maneira bastante positiva. A gente conseguiu ter uma aproximação muito grande com a área técnica da Anvisa, a Facilidade, que é a coordenadora geral da área de saúde aqui, é servidora da Anvisa também, então consegue dialogar da maneira como a Anvisa pensa. A gente conseguiu criar essa proximidade com a área técnica e depois a gente conseguiu levar isso para a diretoria da Anvisa. Então o diretor responsável pelo tema veio aqui fazer uma reunião conosco
E a gente foi muito aberto: "Olha, a gente entende o papel de vocês, vocês precisam entender o nosso", e a gente está 100% aberto a ouvir as ponderações da Anvisa, a gente não quer causar constrangimento à Anvisa. Enviamos para eles, assim como fizemos para todos os outros, o relatório previamente à publicação, meio que um processo que, como a Fernanda bem colocou, a gente fica tomando cuidado para não tornar isso um processo formal, mas assim como o Tribunal de Contas da União faz, manda um relatório para comentários prévios do gestor, então a gente encaminhou o relatório para a Anvisa e nos colocamos sempre à disposição de conversar com eles e de achar esses caminhos convergentes. Então eu acho que a gente foi bastante bem-sucedido em um setor que seria bastante desafiador, que é de achar essa convergência entre 2 princípios bastante e que podem ser bastante contraditórios também, assim, a gente teve bastante cuidado e acho que foi bem-sucedido. É super interessante, né, porque a gente aqui do IBRAC, a gente tem esse viés de defender sempre a concorrência, e a gente pode esquecer a realidade mesmo dos mercados regulados, que é isso, são outros princípios. É um input bastante interessante. Sim, tem coisa que tem outros objetivos, É isso. só a A gente vai competição. botar competição em tudo e às vezes é um dogma a ser relativizado, exato. E é justamente o desafio com o parque, porque tem tempo de isso que é fundamental. Acho que super interessante. A gente está passando aqui do horário já. Queria novamente agradecer, passar a palavra aqui para a nossa presidente. Se tiver algum comentário, algum questionamento, Leonor, fazer o encerramento, obviamente. Não, era isso do meu lado, eram só essas palavras mesmo. Eu queria agradecer aqui novamente em nome do IBRAC, Fernanda, Gustavo, Ravi. É um programa muito importante, né? É um programa que a gente sabe da importância, a gente sabe da dedicação de vocês. Eu participei aí como advogada, né, bastante no caso de clone, né? Então, esse caso, quando vocês falam que foi uma expectativa, um caso interessante, eu fico mais feliz ainda em ouvir e como a gente vê que impactou de fato a vida das empresas, né, eu acho que isso a vida do setor, na verdade, né, não é das empresas, mas a vida do setor, como a gente abre um pouco a fórceps aí o pensamento das pessoas para alguma coisa que talvez não esteja tão no dia a dia como vocês comentaram, que é a defesa da concorrência, né, então em termos de promoção de concorrência, acho que não tem nada melhor, não tem nada mais efetivo do que o programa e hoje, né, no Brasil, e a gente fica muito feliz aí de poder, enfim, contribuir como IBRAC e poder participar dessas discussões. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Queria agradecer também, Gustavo, Ravi, Fernanda, pelo pronto atendimento ao convite e a disponibilização de estar aqui no Comitê de Regulação. Para a gente foi um prazer, uma honra. E reforçando o que a Leonor colocou, o IBRAC está super à disposição do que vocês precisarem, de que a gente puder ajudar e contribuir. E desejar muito bom trabalho e boa sorte nesse novo ciclo de consulta pública, o ciclo de trabalho do VART. Henrique, Leonor, vou aproveitar esses últimos minutinhos para agradecer vocês também, para a gente é um prazer muito grande falar com vocês, e eu quero reforçar o convite, a chamada do parque está aberta até o final desse mês, eu já não vou saber o dia certinho, mas até a última semana desse mês, e a gente espera ouvir de vocês os casos que vocês acham interessante, porque a gente vai trabalhar com bastante interesse em cima deles mais uma vez. Mas muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos, pessoal. Tchau, tchau. Dia. Obrigado. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.